Bem-vindos ao podcast Cantos e Encantos e o nosso bate-papo aqui hoje é de mulher para mulher. E a gente vai entender as dinâmicas de sócias, família, mãe e eu vou falar quem são as duas. Vamos lá? Laísa e Lia. Laísa Nogueira, Lia Freitas, sócias da Forma Arquitetura. Vamos entender por que vocês entraram na arquitetura, como foi que vocês entraram, como se conheceram. São várias perguntas de cara. Quem que responde primeiro? Posso começar? Pode. Rosângela, coincidentemente, eu já nasci dentro da arquitetura e a Lia também. Meu pai é engenheiro civil e o dela também. E assim, eu resolvi fazer arquitetura pela influência dentro de casa, né? E quando eu me formei, eu comecei a trabalhar na arquitetura e eu influenciei a Lia a fazer arquitetura. Então, assim, a gente, antes da sociedade, antes do escritório, a gente já era amiga há muito tempo. Então, eu acho que isso... Agora eu quero saber de quando essa amizade, porque antes de fazer arquitetura... Sim. Então, vocês são amigas de adolescência, é isso? Exato. Ela era amiga da minha prima, que a gente ficou um círculo de amizade em comum. E aí a gente ficou amiga e a Lia ficava em dúvida em fazer arquitetura, publicidade. Nossa amizade tem 22 anos. É porque vocês são bem novinhas também, né? 22 anos, de adolescência pra cá. Não, 22 anos de amizade. De amizade. De amizade. Mas você tem carinha de 22. Você tem carinha de 22. Próximo ano eu já vou fazer 40, tá? Ah, tá. Olha. Mas eu sou mais velha do que a Lia, porque eu fazendo um curso de arquitetura, aí foi aí que ela passou no vestibular e resolveu. É porque eu tinha dúvida, na verdade, entre arquitetura e publicidade. Porque eu gosto muito dessa área criativa também, né? Da publicidade. E aí foi até bom, foi Deus que colocou a Laísa no meu caminho, porque a gente se conheceu mais ou menos nessa época, eu tava pré aí fazer vestibular. E aí a Laísa disse assim: tu ainda tem dúvida? O quê? Não, vai fazer arquitetura. Tu não estava com dúvida, ela te empurrou. Ela falou assim: vai fazer porque arquitetura. Porque ela já estava pensando em ser tua sócia no futuro. E vai ser minha sócia. Ela já estava pensando nisso. E vamos trabalhar juntas. Impressionante. Aí eu disse: não, tudo bem, obedeço. Me fala, mas aí a amizade de vocês começou... Vocês se conheceram na escola? Ou não, já... foi por amizades foi em comum. No carnaval. Tá. Foi no carnaval. Amizade de carnaval durando até agora. Até agora. Verdade. Daí, vocês resolveram logo em seguida, saiu da faculdade, resolveram fazer... ir direto para o escritório? Como foi essa ideia? Quando eu me formei, aí eu fui convidada para trabalhar no governo do estado. Aí eu comecei sendo arquiteta do governo do estado, prestando serviço para uma secretaria, fazendo projetos. E aí, logo depois, eu abri o escritório, né, com uma outra sócia. Aí foi quando a Lia passou um tempo, pouco tempo. 2 anos depois eu me formei. Aí a Lia se formou. Aí a Lia se formou, coincidentemente, essa minha sócia na época estava pensando em morar fora e tal. Aí a Lia se formou e foi convidada também para trabalhar no estado, em outro local, né? E aí ela começou a trabalhar com a minha antiga sócia. E ela disse: Lia, eu tô pensando em sair, em morar fora. No dia da minha formatura. Ah, foi? Não lembrava disso. No dia da minha formatura, eu estava após a colação, ela chegou pra mim: amiga, eu tenho um negócio pra te falar. Aí eu falei: que foi, Laís? Aí ela: não, é porque a minha sócia quer sair. E aí eu quero saber se tu quer fazer sociedade comigo. Aí eu disse: já foi, isso é uma pergunta. Eu não tava lembrando desse detalhe. Olha que legal. Pra você ver como tudo assim foi um processo mesmo de Deus. Porque... E aí a Lia foi convidada para trabalhar na secretaria junto com ela, não foi? Não teve isso? Foi, a gente trabalhava juntas. E aí ela vendeu a parte da sociedade, um investimento que tinha feito e tudo, e aí a gente tá junto até hoje. Nossa, que legal. Uma história legal de amizade que vira negócios. E quem casou primeiro das duas? Aqui é uma irmandade. A irmandade. Porque a gente tem atrito, a gente volta como se nada tivesse... É como irmã. É irmandade. A gente já chega aí. Mas aí, vocês eram solteiras? Aí foram... quem casou primeiro das duas? A Lia casou primeiro. Casei primeiro. Aí isso já estava a sociedade montada? Já. E aí, vocês empreenderam ainda solteiras? Já sabiam o que queriam? Isso, exatamente. Que legal. Mas assim, dentro da sociedade,
como é que funciona? Porque o que eu acho de vocês duas é que vocês são muito companheiras. Eu conheço vocês de algum tempo, acho que tem uns 5 anos. Sim. Que eu conheço vocês, já vendi o teu apartamento Já, também, já, né? A gente já sim. fez negócios. Mas, assim, me deixa intrigada, porque é muito difícil ter sócios. E aí, você falando da sociedade, vem da amizade. E muitas vezes a gente não consegue, digamos, trabalhar essa dinâmica da sociedade, amizade. Eu tenho muito medo de, quando eu trago uma pessoa da minha vida lá fora para dentro da empresa, normalmente não vai muito para frente depois que ela entra, porque muda muita coisa, a pessoa confunde amizade com trabalho e a gente tem que ser muito profissional no mercado. Então, como é que vocês trabalham isso? Como é que vocês lidam com isso no dia a dia? Foi como eu te disse, a gente aqui é uma irmandade, né? E eu acho que a gente se completa, né? Uhum. Uma completa a outra, cada uma tem suas particularidades, né? Seus... como é que se diz? O que desenvolve melhor, né? Eu tenho a habilidade. Eu tenho uma habilidade, a Lia tem outra, A gente, né? assim, eu acho que a gente tem a certeza que se completa. Então, a gente tem certeza que a gente é melhor junta do que separada. Eu acho que isso, sim, traduz tudo. Eu nem me imagino trabalhando sozinha, não. Você tem a digamos, certeza que é melhor junto do que sozinho, né? Isso, sim. E isso faz a diferença. Com porque, certeza. assim, quando a gente pensa, fulaninha... Porque, assim, isso é muito o pensamento da gente de como é que eu funciono e se dá certo ou não com essa pessoa. Então, quando você tem essa certeza, olha, eu quero uma sociedade, eu quero andar junto com o outro, flui melhor. Porque o tempo todo, o que atrapalha o ser humano? É o pensamento. Ou o que desenvolve o ser humano? É o pensamento. Então, o pensamento tem até uma frase que eu gosto: plante um pensamento, colhe uma ação. Plante uma ação, colha um hábito. Plante um hábito, colha o seu destino. Então, quando você pensa que dá certo em grupo ou com o sócio, fica muito mais fácil do que eu querer ser sozinha. Não, eu sozinha eu vou querer eu quero ganhar mais. E quando você compartilha, o caminho ele fica melhor de ser vivido, né? Com certeza. Eu acho que aquela frase que tem juntos somos mais fortes. Pois é isso. Não, e eu acho assim, eu até comparo a sociedade com casamento. Eu acho assim que o segredo para a sociedade é a admiração. Né? Se você admira a pessoa que está com você, né, a minha sócia, se eu tenho admiração por ela, né, conheço as qualidades dela, sei onde ela me soma, ali é uma certeza que vai dar certo. Agora, quando você perde a admiração, começa a querer se achar superior, né, vir com esse pensamento, eu acho que aí começa, até comparo com casamento, que começa a desandar, né? Então, assim, se você tem uma admiração por aquela pessoa, eu acho que não tem porquê dar errado. E como esses pratos aí, é uma das coisas que eu queria muito bater papo com vocês, que é esses pratos de ser profissional. A Laísa me falou que está lá na prefeitura, no emprego, aí trabalha como arquiteta na sociedade com a Lia, e aí está lá na forma, fazendo outra parte. Aí é mãe, tem 2 filhos... Mãe de 2 e uma bebê ainda. São 3 ou não? 2. 2, sendo que uma bebê. Eu pensei que ainda tinha uma bebê. São 2, né? Um menino e uma menina, e aqui é uma menina e um menino. Vocês combinaram até isso, gente? Pois é. Vamos fazer o seguinte, 2, porque a gente tem que fazer tudo muito parecido. Não, tem hora que eu paro e penso, eu digo, meu Deus, sou mãe, funcionária pública, empresária. Aí eu digo, meu Deus, como é que a gente dá conta de tanta coisa? Você é ligada 220, dona de casa, entendeu? E assim, eu paro TDAH. Não, ligada do 220. TDAH quer dizer que é muito... TDAH que eu falo, que digamos, tem muita energia. Não, eu tenho... Assim, às vezes no dia que porque não vai foi pro diagnosticado, né, Lia? Até eu lembro quando eu tava com Covid, dentro de casa, sem poder sair, aí eu mandava mensagem, minha gente, eu quero sair de casa, eu quero ir pro escritório. Não venha não venha não. Não vai passar Covid pra ninguém, não. Mas assim, eu já me acostumei com essa rotina e eu gosto dessa rotina frenética, entendeu? Eu gosto, me faz bem.
E como é que vocês lidam com isso? Assim, você tá tudo bem, ok. Lia, como é? Porque vocês são mãe de bebês agora. Você tem uma filha, Um filhinho um de um ano e de um meio. ano e meio, que é bebê ainda, né? É. E você com um bebê de 11 De meses. 11 meses, Como é é. que fica o escritório? Como é que fica essa sociedade? Dá certo? Porque, assim, normalmente, o pessoal fala, não sei se é coisa do passado, né? A mulher inclusive, ganha menos. A mulher não é bem paga porque ela tem essa história da maternidade, aí os empresários, as empresas grandes pagam menos. Vocês acham que atrapalha no processo da produtividade dentro da empresa? Eu acho que não, tenho certeza que não. Porque, assim, eu acho que pelo fato da gente estar passando pela mesma situação, né? O mesmo momento das nossas vidas, uma entende a outra. Por exemplo, meu bebê adoece, vai lá e toma a frente. O bebê dela adoece, vai lá e toma a frente, assume o lugar. E eu acho que o nosso cliente se sente até mais seguro. Não, são duas. Se uma tem um problema, uma adoece, outra viaja, a outra tá lá, rente, firme. Não, e assim, pra dar atenção. Outra coincidência, né? Nós duas temos rede de apoios muito boas. Isso aí, que eu Isso ia é perguntar da rede de apoio. Rede de apoio, assim, eu não tenho o que falar, Laís, então eu acho que isso ajuda muito, né? Porque com essa corrida, né, tendo que se dividir, dar conta dos filhos, mais uma rede de apoio ali por trás, ajudando nesses momentos de doença, qualquer momento assim. E se fosse diferente? Se, digamos, a Laísa já tivesse com os filhos criados ou crescidos, digamos, nem criados, que é muito novinha para estar com os filhos criados, com os filhos crescidos e você começando, será que ia dar certo? Será que essa sociedade ia ser nessa mesma leveza que eu estou vendo? Porque vocês parecem ser bem leves e isso transparece também nos projetos, né? Então, eu não consigo te responder. Porque, assim, a gente tem tanta sintonia, né, Laís? Eu não consigo imaginar outra situação. Porque, como a gente já explicou aqui, já falou desde o começo, é sintonia em tudo. Até no casal. Fica até difícil, né? Imaginar. Porque como vocês têm muita sintonia... Porque uma das coisas que eu observei é essa sintonia. Eu lembro que a gente bateu papo lá na Casa Cor. Sim. E assim, a gente nem combinou. E foi tudo uma fala fluiu em cima da outra. Bem, assim, foi tão gostoso o bate-papo que queria até que fosse um podcast lá. Eu digo, não vai dar um podcast. Podcast é lá no podcast, né? É verdade. Então, a gente sentiu isso. Vamos falar de Casa Cor. Qual foi o resultado que vocês sentiram da Casa Cor Piauí? A primeira Casa Cor, primeira mostra. O que isso deixa de legado pra gente, Laísa? Olha, pra gente é muito gratificante estar na primeira Casa Cor Piauí. Logo a gente que já viajou Brasil afora, entendeu? Casa Cor São Paulo, Rio, Recife, Casa Cor Ceará, bem aqui em Fortaleza. E há muito tempo que existia esse desejo de ter uma Casa Cor Piauí e agora deu certo, né? E a gente, assim... De tantos escritórios em Teresina, nós somos selecionadas para estar na Casa Cor Piauí. Para a gente, assim, foi uma realização profissional muito grande, né? E nós já estamos colhendo os frutos, né? Que coisa boa. Colhendo os frutos. Qual o legado que você acha que vai deixar, Lia, para a gente, essa Casa Cor? Você acha que vai mudar a forma de consumo? Porque, assim, tem gente que... Eu fui lá em todos os ambientes, eu fiz um bate-papo com os arquitetos e muita gente perguntava, Rosângela, o que tu está ganhando com isso, né? A gente está falando, a arquitetura, ela conversa... Eu trabalho vendendo o lar, não é um imóvel sem nada. Eu tenho que entender de arquitetura, eu tenho que entender... Na verdade, a gente tem que entender de contrato. Eu sou advogada, sou psicóloga, eu sou arquiteta, eu sou economista, porque eu tenho que entender disso aí, dessa parte de finanças também. Então, a gente tem que entender de tudo um pouco e entender principalmente... de acabamento, de tendências, o que é bom, o que não é, saber fazer uma avaliação, saber as tendências dos materiais. E isso aí ficou bem claro para mim desde cedo. Eu treino minha equipe mostrando os acabamentos, para eles entenderem e fazer uma avaliação. E, assim, tem gente que não entende que é uma conversa, que a arquitetura com os imóveis que eu vendo conversam, são feitos por arquitetos. Sim, demais. E a gente ama arquitetura. Eu amo. Eu acompanho a Casa Cor há 20 anos. Desde que a Bizé
falava assim, a Bezé falava, casa cor. Eu digo, o que é casa cor? Casa cor é a mostra, tal. E a primeira oportunidade em São Paulo, eu fui para Casa Cor. Lia, perguntando para você, o que você acha que vai deixar de legado real? Olha, assim, eu acho que, até linkando com o que você falou, que você já é uma pessoa que tem muito esse interesse, né, pela arquitetura e tudo. E eu percebi que pessoas que não tinham esse interesse, agora, com a Casa Cor, abriram a mente para isso. Eu tô vendo muito comentário. Gente, que coisa linda, eu não queria Tinha gente que ir, não mas... sabia nem o que era Casa Cor. eu não sabia o que era, que coisa linda. Nossa, a gente tem profissionais aqui de excelência, que eu acho que isso daí também foi importante para isso. Porque a gente vê ainda muitas pessoas procurando profissionais fora. Com aquela Casa Cor, você vê que não há necessidade disso, né? A gente viu, assim, um trabalho... A gente costuma até dizer que não fica atrás da de São Paulo. Tá maravilhosa. Particularmente, eu achei a nossa mais bonita esse ano, que é de São Sem Paulo. dúvida, sem dúvida. Eu fiz Você uma viu o quarto de bebê? Eu fui lá no quarto de bebê, eu fiz uma cobertura lá, eu passei, conversei com alguns arquitetos, fui lá, registrei, e inclusive já mostrei uns 2 vídeos no meu Instagram. Eu vi. E eu bati papo com muitos arquitetos do restaurante. Logo na entrada tinha uma casa dos anos 80, uma decoração mais anos 80. Então, assim, eu particularmente eu achei que o nosso ficou melhor. Não sei porque está muito intimista, né? Ficou. E aí, sim, falando... E outra coisa, assim, né, que eu também acho que vai deixar muito forte é a presença da arte local. Da arte local, Nossa, do nosso isso aí. artesanato. Porque a nossa Casa Cor, ela respira a nossa arte, respira o nosso artesanato. E, assim, eu acho que isso também veio para aproximar muito os nossos clientes disso. Né? Porque eles estão agora tendo um contato e vendo como a gente tem tanta coisa linda, rica, bem feita, de super qualidade aqui. E eu acho que esse é o legado que vai ficar, esses 2 legados, né, que eu falei. E pra gente, como a Laísa falou, é uma satisfação imensa, porque a primeira é a primeira, né? Então, assim, vai ficar para a história. O quarto dos bebês, das bebês, ficou extremamente lindo. Eu vou postar de novo o nosso bate-papo lá na frente com um TBT, né? Porque realmente foi disruptivo a forma que vocês decoraram o quarto, saiu do tradicional, do óbvio, do rosinha, do azulzinho, do verdinho, e simplesmente foi uma explosão de cores, a sensação. Eu lembro exatamente de todos os detalhes, até das borboletinhas na parede. Então, assim, vocês arrasaram. A gente teve visitante que chorou quando ele entrou no quarto, emocionado, dizendo que estava trazendo uma memória afetiva muito grande, né? Dos filhos, dos netos, né? Quando viu aquele enxoval em linho, quando viu aquele papel de parede floral. Teve gente que chegou dizendo que parecia que estava em um filme. Bem isso. Bem isso. E assim, o nosso quartinho foi um quartinho bem maximalista, que é a mistura de cores, estampas, texturas. A cortina linda. pintada à mão, pela Isa Moema, maravilhosa. Então, assim, a gente conseguiu mostrar para o piauiense, para os visitantes que foram no nosso quartinho, que a gente consegue fazer algo diferente e ficar um resultado bacana, um resultado aconchegante, que a gente consegue sair do óbvio, sair fora da caixinha, deixar de ficar aquela coisa comum, sabe? E assim, a aceitação foi impressionante. Muito Todo cliente mundo elogiando. ainda tem medo de ousar. E a nossa proposta também com aquele quarto bem ousada era essa, né? Desmistificar um pouco isso. A gente tá vendo muito esse comentário. Eu nunca pensei em misturar essa estampa, esse tanto de cor, usar esses tons em quarto de bebê. Pois é, então assim, a ousadia, você confia no seu profissional tá dizendo que vai ficar bacana, vai ficar. Então, assim, eu acho que a ousadia faz parte também. Você confiar, né? Porque, na verdade, é uma confiança. Digamos, aqui em Teresina, as pessoas elas não estão muito aptas a chegar e confiar. Eu estou falando que faz um projeto com olha com o outro, aí executa só. Estou falando que é o meu mercado também. A gente termina sofrendo com esse... O cliente vai lá, olha...
e não confia naquele profissional até o fim. Por quê? Qual é a função do profissional? É uma consultoria. Se você não... Você pega um profissional que ele não te presta uma consultoria, você tem que trocar de profissional. E aí, o profissional que você sente segurança de ir do começo ao fim do processo é que você deve confiar. Porque Disse tudo. imagina, eu vejo um projeto, digamos, a Lia coloca um projeto. Eu, entro. Legal. Deixa eu falar com esse projetista ou com esse arquiteto. Aí faz um projeto com o arquiteto, você coloca o pré-projeto. Não, deixa eu entrar no outro. Então, não funciona assim. Não. O que a consultoria é? O que você quer? Porque o que você quer na consultoria? Você tem que entregar o que você quer e saber se esse profissional que você está contratando, ele é capaz de te entregar. Porque o que acontece muitas vezes? Você começa a fazer com um, faz com o outro, fica aquele samba... Eu não vou falar, não pode mais falar esse ditado aí, não. Fica aquela coisa, aquela coxa de retalhos. Pronto, é melhor. A coxa de retalhos. Não fica legal, porque você não entende. Nossa, o que é isso aqui? O que é esse quarto que não representa nada? Porque você saiu colou de uma coisa que não tem nada a ver com a sua essência, daí fica aquele apartamento. Eu conheço vários, que eu digo, esse aqui não teve arquiteto. Aqui a pessoa gastou, mas não teve arquiteto. Eu, por exemplo, o meu apartamento, eu não fiz um projeto. Vou fazer um projeto. Eu me mudei na pandemia e eu peguei a minha casa e transformei no meu apartamento, cobri só plena pandemia e aí eu não fiz a decoração. Agora eu quero decorar. Agora eu vou fazer um projeto lindo, com calma e fazer com tranquilidade. É assim, usar e ousar. Né? Porque agora a Casa Cor me deu vontade, mais ainda. Aí é isso que eu acho que vai deixar o legado da Casa Cor, né? A gente sempre costuma dizer, Rosângela, para os nossos clientes, que cada projeto é personalizado. Nenhum projeto é igual ao outro. A gente faz o projeto, o cliente contrata a gente. Eu acho que o que você disse, o cliente tem que confiar no arquiteto. Os melhores resultados dos nossos projetos foi quando o cliente seguiu a risca. Arrisca o projeto, não tem erro. Não tem erro. Quando o cliente contrata a gente faz aquela entrevista para saber o perfil do cliente, o programa de necessidades, o que ele quer, o que ele pretende. Então, assim, quando a gente elabora um 3D, que são aquelas imagens fotorrealísticas que o cliente vê e ele aprova, né? A gente só faz a aprovação geral depois que ele vê tudo. A gente só detalha o projeto depois que o cliente aprova. Então, assim, foi aquilo que ele viu, que ele sonhou, que ele imaginou. Só que, como você mesmo falou, na hora da execução, né, eles às vezes vão mudando no meio do caminho. E os melhores resultados de projetos são quando o cliente seguiu o nosso projeto. Não tem erro. Quando o cliente olha pra gente, assim, aquela satisfação, realização, a gente não tem erro. Seguiu o projeto, um projeto bem feito, bem detalhado. Pronto. Não tem mistério. E a gente sempre agradece, né? A gente agradece muito esses clientes, porque ali é o resultado, né? Ele se esforçou para estar daquele jeito e é um resultado que vai almejar sucesso. Então, a gente sempre agradece, né, Laísa? Obrigada. Você, aqui ficou lindo, mas grande parte é porque você realmente confiou na gente e seguiu à risca como estava o projeto. Qual o conselho que vocês, normalmente, quando o cliente não consegue fazer do jeito que vocês querem, ou que vocês querem, não, que vocês projetaram, quem quer é ele, né? Ele quer, mas ele não consegue. Qual é o conselho que vocês dão? Vamos fazer... vamos esperar você poder comprar dessa forma. O projeto está aqui, você guarda ou executa parte, né? Porque eu vejo muito isso. Às vezes eu entro nos apartamentos e aí a pessoa diz, olha, eu comecei o projeto, eu estou com o resto do projeto aqui para te entregar, que às vezes ele já está vendendo e não finalizou. Né? Muitas vezes entra e aí não dá continuidade naquele projeto. E aí, o que acontece? Vocês dão um conselho para o cliente, finalize, ou você executa conforme você vai podendo? Qual é a orientação que vocês dão para o cliente de vocês? Eu acho assim, cada caso é um caso. Tem casos que a gente consegue achar produtos semelhantes, A gente tem muito essa sensibilidade, né? Para ver essa flexibilidade também do que ele vai querer investir. Então, a gente consegue ver alternativas que não vá descaracterizar o projeto, mas que se adequem
ao bolso do cliente, né? Porque tem cliente que não consegue executar por conta disso. A gente até pede, né? Sempre, Laísa, procure a gente, que a gente tenta ver alternativas que não Para vá não comprometer o resultado, mas que ele consiga executar da forma que está no alcance dele, né? A gente é muito flexível e disponível em relação a isso. A gente sempre fala, até na primeira reunião, que a gente tem essa disponibilidade para ajudar, né? A executar o mais fiel possível. Porque tem cliente que chega, eu vou fazer isso aqui, não vou contar para as meninas. Não, a gente sempre explica. A gente prefere que você diga, eu não gostei disso, ou então eu achei caro. Mas seja sincero com a gente, porque você vai mudar, não vai ficar um resultado bacana. Então, você contratou a arquiteta, confie nela, entendeu? Às vezes não cabe no bolso, pois vamos pensar numa alternativa mais em conta, uma alternativa que substitua, que não comprometa tanto o projeto, né? Eu acho que, e se ele não pode executar tudo, mas que vá fazendo aos poucos, né? A gente prefere do que fazer de qualquer jeito, né? E me fala assim, existe algum modelo ou estilo que vocês seguem de arquitetura? Como é que funciona? Normalmente o arquiteto... Eu, por exemplo, eu entro no projeto do Adriano Mello, eu sei que aquilo é do Adriano Mello. Eu entro e já, poxa, que é característica do Adriano. Eu vejo uma fachada do Ronaldo, eu olho, essa aqui é uma fachada do Ronaldo. A gente já tem... Raramente eu não sei qual arquiteto. Digamos, se é do Ronaldo, eu já bato o olho e entendo. Quando é do Gustavo, eu olho também fachada, internamente, muito parecido. Vocês seguem algum estilo que eu possa dizer assim, olha, esse imóvel que foi decorado pela Laís e pela Lia, pela Forma Arquitetura, tem alguma coisa que vocês deixam a cara de uma marca assinada? Assim, para a gente, o mais importante do que deixar essa marca assinada hoje é a gente imprimir a identidade do cliente no projeto. Então, assim, hoje, né, Laís? Assim, para a gente, hoje, a gente acha mais importante isso. O cliente ficar com o projeto à cara dele, satisfeito, do que alguma coisa que imprima. Lógico que nossos projetos normalmente têm uma base mais neutra, com toques de cor, porque a gente vê que isso é algo que até acho que é melhor olhar, entendeu? É mais confortável do que você fazer uma sala, por exemplo, toda colorida. Claro que um quarto como aquele da Casa Cor, um quarto de bebê, que é uma coisa mais flexível, que a gente pode ir mudando o papel com o tempo, é diferente. Mas algo que assim, vai durar mais uma fachada, a gente gosta muito de trabalhar isso, os tons neutros, né? Algo mais agradável, mais confortável ao olhar. Mas eu acho que assim, acho que a Laísa concorda comigo, né, amiga? Com certeza. Muito assim, a gente gosta muito de imprimir a identidade do cliente, porque... Eu tenho um perfil, né? Não adianta eu ter um perfil e o cliente vai ficar com o projeto. É a cara da Forma. Não, a gente prefere isso. Inclusive, Rosângela, a gente chega cliente lá no escritório e diz: eu amo dourado, amo perfil dourado, amo lustre dourado, amo brilho. Mas tem cliente que chega, eu amo preto, eu detesto dourado. Não tolero dourado. Tem cliente que chega, eu odeio madeira. E é outro cliente que chega, eu adoro madeira, que traz a aconchegância. A gente não então, tem assim, aquele perfil de cliente, a Forma Arquitetura trabalha assim. Não. A gente tem cliente de todo estilo. Porque vocês estudam para adequar esse perfil. É o cliente que vai dizer, é que nem chegar lá na imobiliária. Chegar lá e dizer assim, olha, eu quero uma casa assim, assim. Não, mas eu tenho outra... Mas assim, lógico... Esse modelo aí não está mais em gosto, você está... Eu falo sempre assim, teve um caso, só deixa eu te contar esse caso para tu entender. E o que aconteceu? Eu sempre falo para o corretor que não tem casa feia e nem casa bonita. Tem a casa que se encaixa no perfil do cliente. E aí uma corretora saiu com um cliente para mostrar 4 casas. E mostrou 4 casas, isso tudo aqui na Zona Leste, e uma casa no São João, ela levou e disse, nossa, essa casa era horrível. Ela falou assim, nossa, mostrei 4 casas e a casa era horrível. Eu digo, como assim? Não, a casa é horrível. Aí eu, ok. Aí depois ela me chamou e disse, eu falei, e aí? Qual foi a sua opinião que você deu? Não, eu segui seus passos, não dei opinião pessoal. Adivinha o que aconteceu? A casa que ela achou horrível. Porque, assim, ela disse para mim, olha, eu mostrei 4 casas e mostrei uma que é horrível. Meu Deus do céu, eu fiquei até com medo. E aí, quando, no final das contas, a cliente escolheu a casa que ela achou horrível.
Daí, o que eu falei assim, vem cá, você perguntou por que ela escolheu aquela casa? Ela disse porque ficava próximo da casa da mãe dela. Então, o que é bonito para mim pode ser horrível para você. E o que é horrível para você pode ser lindo para mim. Então, assim, não tem o horrível. Tudo é o olhar. Qual é a minha percepção do... Eu amo coisa antiga. Eu adoro uma luminária antiga. Adoro um azulejo. Lógico, a gente não vai pegar hoje, porque não tem. Mas se a casa tem um azulejo e você pode deixar ela dentro daquela... Eu mesmo, lá no meu escritório, eu deixei tudo no azulejo. Meu banheiro, a gente fez uma renovação no piso do chão, mas tinha um azulejo todo trabalhado, coisa mais linda. Vez em quando eu fotografo e boto na minha rede social, porque é lindo. Aí uma pessoa que vai lá e diz, nossa, horrível, reaproveitou esse azulejo. Então, essa, muito relativo, é muito depende relativo. do ponto de vista. Agora, sim, pode terminar. Eu tenho essa mania de falar. Não, mas foi só esse comentário, porque a gente não pode chegar dizendo, isso aqui não é horrível, e a pessoa vai para ela. Não, claro. O dourado, por exemplo, para muita gente o dourado é não brega. Gosta, tem gente que ama. O dourado é brega, o dourado digamos, depende, tudo depende. Qual é o seu ponto de vista? Não tem essa história. Mas fala. Não, o que eu queria complementar... É ligada no 220, ela não espera pode falar assim, o que eu queria complementar é assim, lógico que a gente vai imprimir, né, o perfil do cliente no projeto, né, os gostos do cliente. Mas o cliente contratou o arquiteto para também a gente saber conciliar, para ficar um resultado bacana, entendeu? Lógico. Assim, dizer o que é de melhor, dizer... o cliente às vezes quer uma coisa impossível, uma coisa que realmente não fica legal. A gente fala, isso aqui não fica legal. Uma coisa é o estilo do cliente, outra coisa é ele achar que uma coisa vai ficar legal. Senão ele projetava só. Não, exatamente. Então, assim, pra que ele contratou um profissional? Entendeu? Então, a ideia é essa. A gente imprime o perfil do cliente, o gosto do cliente, mas, claro, associando, né, ao profissional. A gente associa ao que é ergonômico, ao que é funcional e o que é belo. Né? Um exemplo clássico é a iluminação. Porque a gente é light design. Nós temos especialização em iluminação. Então, assim, a gente sabe que a iluminação ela não é algo só decorativo. A iluminação, ela tem função, né? Ela tem... Cada cor, temperatura de cor de luz, ela vai despertar uma coisa. Ela é necessária para alguma atividade. E tem cliente que chega no escritório e fala assim, eu só gosto de luz branca. Não... Então, qual é a nossa função? É explicar por que a luz branca não vai ficar boa na casa toda dele. A luz branca, ela distorce cor. Então, assim, numa fachada, eu colocar uma luz branca, gente, eu vou matar uma fachada, né? Eu vou distorcer as cores. O que eu estou usando de cor vai ficar tudo diferente. Numa sala, que é uma coisa mais aconchegante, que é uma luz mais amarelada para a pessoa se sentir à vontade, né? Bater um papo legal. Então, assim, eu dei o exemplo da luz, porque é um exemplo clássico que acontece muito. A gente tem muito cliente que chega, não, eu quero tudo luz branca. E a gente vem com o nosso conhecimento, sabendo o porquê da luz não ser branca, tentar convencê-lo. E normalmente é convencido. É convencido. Porque se você vem com fundamento, você vem com explicação, você explicou, eu tenho especialização nisso. Então, ele vai e no final ele... realmente ficou bem bacana. Pois agora vamos mudar de assunto, que eu quero saber outros assuntos de vocês. Vamos. Mulher chama moda. E como é que vocês compartilham isso? Como é que vocês vivenciam a moda junto com a arquitetura? Vocês acham que elas andam juntos? Porque eu só vejo vocês lindas e maravilhosas. Me contem. Me contem segredos. A primeira preocupação, voltando um pouco para o assunto casa-cor. Meninas, são 45 dias de casa-cor, 45 looks. Como é que a gente vai dar conta? E tá dando certo, né? Mas, assim, moda e arquitetura andam juntos. Tu iria contratar uma arquiteta mal vestida? Não ia, né? Assim, andam juntos e a gente sempre tenta estar antenada com a moda, o que é bacana, o que é legal, questão de cor. A gente sempre gosta de estar vestida em harmonia, que isso também é bacana. Entendeu? A gente sempre combina, principalmente na casa cor, né? Você vai... Sempre tem antes aquela combina, vai com que cor hoje e tal, pra não ter aquela... destoar, né? Porque eu acho que isso também... É importante. Dá um resultado legal. E a Laísa tem uma curiosidade, ela queria fazer moda. Tá vendo como eu sei mais que ela dela? Antes de escolher arquitetura, eu era em dúvida.
eu ficava em dúvida entre arquitetura e moda, fazia aqueles testes vocacionais, tudo. Meu pai, na época, engenheiro civil, ele fez eu conversar com arquitetas, amigas dele, sabe? Pra me convencer, não, pra me explicar o que era arquitetura, como era. Cheguei aí no escritório de uma amiga dele na época e tudo. E assim, eu me apaixonei. Hoje eu não... Dá pra conciliar muito, né, amiga? Porque tem que estar muito ligada. Arquitetura e moda não tem como. A gente sempre tem que estar antenada. Tudo é com tendência, é bom gosto. Bom gosto, tudo. É. E onde vocês se inspiram? Vocês buscam alguma inspiração? Agora com rede social, tudo É mais fácil. é mais fácil. Mas assim, por exemplo, a arquitetura, a gente viu que muita coisa mudou com a rede social, tanto nessa questão de consumo de arquitetura, a moda da arquitetura, a moda do vestir, a moda de tendências de fachada, todo mundo quer renovar e todo mundo quer estar antenado. Vocês se inspiram, vocês vão buscar onde essas fontes? Olha, a gente quer saber os segredos. Em relação à arquitetura, a gente sempre tem que estar fazendo curso, tem que viajar. Ir para Casa Cor, Feira de Milão, mostras, exposições. A gente sempre tem que estar dentro para estar se antenando. Por exemplo, a Casa Cor Piauí tem muitas tendências da Feira de Milão. Entendeu? Assim, porque vocês já viajaram. Já. Vocês foram, esse ano a gente não foi por conta da Casa Cor, que foi bem próximo. Mas assim, a gente, mesmo quando a gente não vai para a Feira de Milão, a gente tem que estar antenada, as tendências. Casa Cor São Paulo é todo ano. Tem que ir. Não tem como. Esse ano a gente não foi ainda para a Casa Cor São Paulo. Mas, assim, se você observar, muitas tendências da Casa Cor São Paulo estão ligadas com a Casa Cor Piauí. O quarto das bebês da Casa Cor São Paulo, o berço, é praticamente igual. O arco iluminado em então, volta assim, do berço. tem muitas coisas que... Sintonia, por quê? Porque tá todo mundo antenado. Tá todo mundo ligado. Quem tá ligado na tendência, quem tá atualizado... E a própria Casa Cor Piauí... Acho que foi um comentário geral. Nenhum arquiteto viu o projeto do outro. Mas se você observar, todos os projetos têm aquela harmonia, aquela sintonia. Tem muita madeira, arcos, aquela iluminação aconchegante, indireta, amarelada, muita curva. Não, que todo mundo tá antenado, né? Exatamente. Mas até porque os arquitetos que estavam lá eram os arquitetos selecionados. Teve uma seleção, uma curadoria pelo pessoal da Casa Cor São Paulo, entendeu? E com relação à família também, que são as perguntas que a gente precisa saber, porque vocês sabem que o nosso podcast, ele foca no lar como protagonista das nossas vidas, né? Sim. Então, quando eu coloco o lar como protagonista, tem aí tanta coisa para a gente fala de moda, a gente fala de arquitetura, a gente fala de preço de metro quadrado, a gente fala de projeto, a gente fala, inclusive, de cabelo, porque o meu... Chegamos aqui falando dos cabelos. O meu patrocinador é o Bruno Carvalho, que faz a minha cor. Tá lindo. Da Creative Hair, e eu sou super feliz com essa cor, né? Então, falando em moda, falando em cabelo, a gente fala um pouco de tudo aqui no podcast, porque o lar como protagonista, inclusive a gente é o nosso principal lar, né? Então, cuidar da saúde. Eu trouxe aqui o pastor Fred, falar de espiritualidade. E a gente precisa saber das outras mulheres, como é que funciona, como é que é a Lia como mãe e a Laísa como mãe. Como é que funciona isso? Vocês têm a rede de apoio que vocês falaram. Sim. Mas como é a Laísa dentro de casa? Eu sou uma mãe presente, eu gosto de participar tudo dos meus filhos. E, assim, meu marido, né, eu gosto de participar de tudo, a gente é presente em tudo, entendeu? Eu acho que mesmo trabalhando, a gente tem que saber conciliar, né? E, assim, também ter Deus. Você falou em espiritualidade, né? Eu acho que colocar Deus em primeiro lugar, ter fé nele e tudo dá certo, entendeu? Assim, meus filhos são minha vida. Cheguei, eu até me emociono. Vou aqui dizer quem é a mãe Laísa, porque a gente tem muita sintonia. A mãe Laísa é aquela que de manhã vai trabalhar e dá um jeitinho em casa, ver os filhos. De tarde vai trabalhar e quando tem algum evento, depois do escritório, ela chora desse jeito. Eu não acredito que eu não vou conseguir ver meus filhos. Depois que eu saio do escritório, essa é a mãe Laísa. Que tem que que corre, que trabalha de manhã, que trabalha de tarde, mas se ela viu de gosta manhã, de botar pra dormir, ela almoçou de junto, dar comida, mas se ela não tudo. conseguir entre o escritório
E um evento que tinha logo depois, ela chora desse jeito aí. Diga, Eu não amiga, sabia é só da um sensibilidade dia. dela, coisa Amiga, é só um linda. dia. Não, mas um dia é muito preciso em casa, ver meus E quando filhos. viaja, Laísa, como essa mãe Não, quando viaja, sofre. Sofre. Nossa. Quando eu tô em casa, eu gosto de dar comida, gosto de dar banho, de botar pra dormir, participar, assim, de tudo. Que coisa Já linda. a mãe Lia, que tem mais Como tempo é a com Lia? os filhos. Conta. Vai lá, Lia, A mãe Lia, que de fala. manhã fica em home office, né? Já não me cobro tanto, porque assim, eu já tenho por trabalhar de manhã, ficar no home, né? Que é em casa, nas produções. E à tarde no escritório, eu já tenho mais esse tempo. Então, eu não sofro com essa cobrança que a Laísa sofre. Mas eu também sou aquela que faz questão. Eu sou aquela que dorme com os dois no meu quarto. Nossa. Que não escutem, mas eu sou esse tipo de mãe. Assim, eu sou muito, muito, muito apegada a meus filhos. Nós somos, né, amiga? Eu vou falar assim pra vocês. Eu tenho 3. Eu tenho um de 24, olha só. Um 24. Um de 17, que vai fazer 18 agora. E um de 12. Tá? Eu falei comentei já. A gente comentou aqui antes que eu aprendi a fazer um bolo porque eu me cobro muito de estar presente. Logo a gente viaja toda semana. Sim. Todo mês eu estou em São Paulo. Ou estou agora em Fortaleza, ou eu vou para praia, porque eu vendo a praia, então estou o tempo todo. E eu falava assim, antes de ter o Murilo, eu falava, nossa, eu quero o meu último, que eu queria o terceiro, né? Eu quero ter quando eu tiver tempo. Que nada. Vai gente existir? Não tem, Esse não existe dia, esse não vai. momento. Por quê? O que a gente faz é o quê? Se esforçar para dar atenção, que nem você está falando. A gente se cobra. A gente se cobra bastante. Eu me cobrei muito. O primeiro eu chorava. Toda feira de ciência eu chorava, eu acabava. O segundo a gente vai acostumando, o terceiro já mais melhora. Mas era uma cobrança diária, uma cobrança de, nossa, eu preciso estar presente. E no primeiro, o mais velho foi o que mais sofreu, porque eu fazia faculdade na época. Tu imagina que eu trabalhava, era diretora da empresa, fazia faculdade e amamentava. Então, eu corria, amamentava, ia para a faculdade, voltava, e era uma confusão. Desmamava, colocava na mamadeira, deixava para a menina Fiz isso dar. demais. Nós mulheres somos aí, seres a ser estudados mesmo. Que a gente consegue, eu acho que é só a gente. É por isso que eu falo Mulher Maravilha. Eu treino hoje desse academia. jeito mesmo. Eu treino academia hoje, assim, quando eu boto aquele peso de braço, eu falo assim, eu sou a Mulher Maravilha. Porque realmente, me formei com um bebê, no caso que era o Guilherme, o mais velho. Logo em seguida, casei de novo, tive o Arthur. O Adriano foi morar fora. Passei 5 anos ele morando fora. Eu com a empresa no auge. E eu viajando para onde estava meu marido. Ele viajava para cá. O meu raspa do tacho, que é o Murilo. Eu fiquei grávida. Meu marido morava fora. E aí ficamos nessa ida e vinda. Então, não fique culpada. Faz parte. Não se sinta. Com certeza. Faz parte, Eterna né? culpa. Eterna culpa. Nós só mudando, né? Mas aí vai se acostumando, na verdade, né? Mas é lindo. Não deixe de fazer o que eu faço. Eu me esforço. Ontem à noite, eu digo, vou já fazer um bolo para o Murilo. E o gostoso. Eu falo, Murilo, tu quer bolo? Quero. Aí eu faço o bolo, ele vai comer o bolo quente. Por quê? Porque eu queria gerar uma memória afetiva. Porque eu imaginava, poxa, ele vai pensar da mãe dele só, a memória Só afetiva. trabalhando. A minha mãe está trabalhando, a minha mãe está no lançamento, a minha mãe está para São Paulo, minha mãe está em Fortaleza, minha mãe tá viajando para outro país. Então, assim, eu não queria essa memória. Eu queria uma coisa que ele amasse, ele sentisse o cheirinho do bolo. Aí eu fui aprender. Eu digo, não vou aprender uma coisa que ele ama. O que é que tu ama? Bolo de milho. Aí eu faço bolo de milho. Às vezes eu chego em casa cansada. Ele Em pede. 20 minutos eu faço. É rapidinho. Daqui a pouco sai o bolo quentinho. Ele come quente. Ele nunca vai esquecer. Ele pode ficar bem verdade. velhinho. Verdade. E hoje, quando ele foi para a escola, ele botou no depósitozinho um bolo de milho que eu fiz ontem à noite. E eu comentando com meu esposo. Ele levou o bolo de milho. Então, porque ele ama. Então, essa memória, Laísa, que você tem que... Qual é a Só eu relação? aprendendo a fazer um bolo também. Tá bem facinho. Tá lá no meu Instagram, tá? Eu vi. Tá lá fácil. De liquidificador, rápido. Eu vi. 10 minutinhos você faz. No máximo 15 minutos. É bem simples. E você... Olha o cheiro que fica a casa. Ai, já tô sentindo aqui. Eu adoro Aí bolo. você tem que fazer uma coisa que ele ame. Vamos aprender a fazer algo para eles,
para você gerar essa memória. É meu conselho para as mães de bebês, né? Porque vocês são mães de bebês Sim, ainda. sim, Eu já sou sim. mãe de adolescente, o meu filho já vai casar, o outro está morando em Fortaleza e o bebê que está comigo, que dorme nos 3 quartos, ele faz rodízio. Então, ele faz no quarto dos irmãos. Oh, Tem gente. dia que ele dorme no dele, tem dia que ele dorme no meu, tem dia que ele dorme no mais velho, tem dia que ele dorme... Então, eu acho muito engraçado isso. Então, esse conselho não deixe de gerar essa conexão mais É forte. importantíssimo. Que é... Até porque, assim, né? Se a gente tá no corre, viaja, tudo é pensando neles, né? Tudo é para proporcionar o melhor para eles. E a na gente não verdade, deixa também, eu acredito muito o seguinte, a gente proporciona o melhor para eles, mas a gente proporciona uma vida, além de uma vida melhor para eles, uma vida melhor para a gente. Quando a gente tem desafio, a gente fica feliz. E uma mãe feliz em casa é melhor do que uma mãe sem desafio, a mãe desestimulada, porque eu conheço um monte de mãe que fica em casa digamos, de tabela, porque fica, e aí gera crianças frustradas, super protetoras. Às vezes porque tá em casa e nem tá, né? E tem um monte de crianças super protegidas, super protetoras. Não está preparada para o mundo, Porque o mundo tá cada vez mais difícil. Achando que a criança vai ser, eu vou proteger, e aí depois a criança chega lá na vida adulta e o mundo lá fora é o real, né? Não tem essa história de ter todo mundo protegendo, porque eu vejo agora muitas escolas sofrendo com os pais, meio que ditando as regras da educação dentro da escola. Não quer deixar o filho ter um confronto com o outro. Uma das coisas que eu aprendi, eu acho que foi o Isamitiba, que é um autor de vários livros, ele falava o seguinte, que você tem que deixar o seu filho levar a mochila para a escola. A carga é dele. Se ele tem um problema com um coleguinha, o problema é dele, ele tem que resolver, porque é aí que ele vai crescer, é aí que ele vai começar a organizar o emocional dele. Ele vai ter uma discussão? Vai. Ele vai se resolver? Vai. Ele vai começar a ter se fortalecer dentro desse ambiente. Não é aí agora a criança discute com outra, vira bullying. Ah, não, meu filho está sofrendo, eu vou tirar não quero ele nessa escola, eu vou trocar de escola. Então, assim, essas coisas que a gente vê nesse mundo moderno, né? A gente tem que educar preparando para a vida, né? Até o meu filho, eu tento ensinar, explicar, a mamãe vai trabalhar, a mamãe vai fazer isso. Ele não sabia o que era Casa Cor, nunca tinha ouvido falar em Casa Cor. Levei ele algumas vezes para Casa Cor, ele entendeu, achou o máximo. E aí ele, mãe, você vai hoje para Casa Cor? Até para ele entender a ausência, né? Nesses 45 dias de Casa Cor, que a gente praticamente estava lá todos os dias, né? Aí ele, E cedo, né? E cedo. Aí ele, eu vi minha mãe no outdoor. Eu vi minha mãe dando entrevista. Ele acha o máximo. Aí ele, mãe, eu quero ser famoso também, desse jeito. Ótimo. Aí, assim, a gente tenta explicar, trazer ele também no nosso mundo, né? Pra ele entender. Quando as crianças já estão ficando um pouquinho maiores, né? Ele tem que entender, minha mãe é arquiteta, entendeu? Tem que saber o valor do seu trabalho para você também, né? Exatamente. Lia, me fala, agora a Lia calou. Lia, com relação ao teu filho, ele já começou a entender? O mais velho está com quantos anos? A mais velha já. Ela me cobra muito, não vou mentir, né? 8 anos. Ah, ela já tem 8. Ela já entende, ela vai comigo pra Casa Cor, ela dá pitaca até em projeto. Ah, eu dou aqui tá. com o computador projetando, mãe, eu acho que fica melhor assim, essa cor e tal. Tento botar ela muito pra participar comigo. Agora o mais novo não, de 1 ano e meio, ele não entende nada, ele só chora. Quando eu saio de casa, amor, a mamãe vai trabalhar. Meu Deus. É fase. Mas já está indo para a escola, não? Ainda não. Ainda mantenho em casa mesmo. O meu eu botei, o mais novo eu coloquei com 1 ano. Na época no Bright Bee, porque eu cheguei em casa, aí encontrei, a empregada botou ele no cercado de empregada, não, babá, né? Botou ele naquele cercadinho. E aí, quando eu cheguei, ele estava vendo aquele programa policial. Meu Deus. Tipo, eu fui em casa às 11 horas, ela não esperava e ele estava no cercado. Eu fiquei... E ela no celular? Ela nem estava perto. Aí, quando eu cheguei, eu falei, amanhã eu coloco ele na escola. Acho que ele tinha 1 ano e 1 mês, eu acho. Aí eu fui lá na escola, no Bright Bee, e aí tinha os bebezinhos de 1 ano na cadeirinha. Eu disse, não, é aqui que eu vou deixar.
E aí ele começou com 1 ano, justamente por isso, né? Mas como eu digo, eu tenho uma rede de apoio muito boa. Eu moro no mesmo condomínio da minha mãe. Então, minha mãe tá sempre por lá. Então, assim, olhar de vó... Ah, tá. E aí é diferente, É, né? muito Porque não tinha, diferente. minha mãe já não estava mais aqui, eu não tinha, quer dizer, ela nunca olhou porque tinha a vida dela e tal. E minha rede de apoio era o quê? Ter umas 2 ou 3 que uma denunciava da outra, né? Que aí, tá acontecendo isso. Aí, nesse caso, eu digo, não vou mais. Ou então as câmeras, né? Tu já viu Sim. alguns apartamentos os clientes pedem isso? Todos. Todos. Apartamento, casa, tudo. Nossa, a gente tem muito perfil de jovem casal, É. muito. Então, assim, o jovem casal que tem filho pequeno ou que tá querendo ter, ele já quer o sistema de câmera na casa inteira. Com som também? Também. Sim, tudo. Também. Olha, na minha época não tinha essas Automação, modernidades. Não automação. tinha essa Eu tenho modernidade. câmera em casa, a Laísa Também também tem. tem. A gente tem câmera. Tem Então, que assim, ter. a gente tá sempre se policiando pra estar olhando, né? Ouvindo o que Sim. está acontecendo. Nossa. É importante, porque são nossos bens mais preciosos, não tem como. Meninas, nós estamos aí com quase 1 hora de bate-papo. Adorei conhecer mais vocês. Passou que é, a gente nem viu. Eu ficava, Lia, será que a gente vai falar 1 hora? Quanto tempo será? Mas é um Eu digo, assunto muito gente, bom. olha, é muito assunto. Se deixasse, a gente ia é 1 hora e conversando meia, até... vai 1 hora e meia. Às vezes se a pessoa tem tempo, a gente, quem está com a agenda apertada, dá para conversar um monte. Porque a gente está falando da família da gente, a gente está falando do trabalho da gente, a gente está falando, olha. que a gente gosta, A gente né? mesmo falou aqui de moda, que eu queria mais falar de moda com vocês, porque vocês estão sempre antenadíssimas, lindas, maravilhosas. Queria as dicas todas A aí, gente onde, tem- ontem- compra, onde não compra. Ontem a gente foi parada por uma cliente e disse, meninas, eu estou amando os looks de vocês da Casa Cor. Ó, a Aí- gente vai lá só para olhar. Opa! E eu quero saber as dicas depois. Olha, a gente não fez com a Assunto para o próximo. todas as dicas possíveis de moda. Obrigada, Lia. Obrigada, Laísa, por esse bate-papo. Eu espero que a gente tenha mais papos desses aqui, inclusive num café qualquer hora dessa, porque Vamos eu vi combinar. a mãe emocionada, a coisa mais linda. E ali essa amigona, que assim, o que eu mais amei no podcast foi essa sintonia de vocês. De verdade, continue assim, porque é muito bonito, é muito difícil ter essa sintonia entre duas pessoas, principalmente sócias, porque a sociedade ela atrita mais, né? Verdade. E parabéns, tá, pelo trabalho de vocês e pelo quarto das meninas da Casa Cor, que eu fiquei apaixonada, viu? De verdade, fiquei apaixonada. Oh, que bom, Rosângela. A gente agradece a oportunidade desse bate-papo maravilhoso. E vamos aos próximos, né? É muito bom falar Muito aqui do que a obrigada gente mesmo, gosta de fazer, né? E tudo. Foi Até para as pessoas maravilhoso. conhecerem um pouco mais a gente por trás ali da arquitetura, né? A gente como mãe, nosso dia a dia, nossa sintonia, né? É importante. É por isso que deu importante. tudo certo até agora e os projetos são lindos. Obrigada. Obrigada. Olha que gostoso entender, conhecer nossos desafios, são vários pratos que nós levamos, nós mulheres, quer dizer, nós famílias, né? Então, até o próximo episódio, aguardo vocês na próxima terça, às 10h30. Até mais.